Ô, gente, nós ficamos assustados todos ontem, né? Com a passagem daquele ciclone extratropical que, olha só, essa tromba d'água foi registrada em Guaratuba ontem, assustou todo mundo, mar agitado, subiu, invadiu ali a areia e Matinhos, né? O ferryboat não funcionou, as aulas foram suspensas, a travessia para a Ilha do Mel também foi suspensa ontem, né? Nem de Paranaguá, aliás, fecharam, né? Foram suspensos os trabalhos ali marítimos exatamente para preservar a vida, porque o mar estava realmente muito, mas muito agitado. E as obras do nosso litoral, como é que ficaram? Essa imagem aí, por exemplo, aí você já vê depois que o mar invadiu ali a parte onde está sendo feita a obra, ali em Matinhos, né, perto do pico de Matinhos. Pessoas tiveram muitos prejuízos também. E hoje a nossa Thaís Travensoli levantou cedinho, gente. 5 horas da manhã ela já estava na estrada para chegar lá em Matinhos e no nosso litoral e trazer para nós todas as informações e contar como é que está o panorama hoje, depois desse susto que os nossos amigos de Matinhos, Guaratuba, todo o litoral paranaense passaram no dia de ontem, quarta-feira. Como é que está o tempo por aí agora, nesse momento, Thaís Travensoli? E o que você encontrou pela frente? Me conta aí. Bom dia, boa tarde para você. Oi, Jasso, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. O tempo bem melhor, viu? Ainda venta, mas nada se compara ao que esses moradores viveram ontem, Jasso. Até o solzinho apareceu para ajudar quem precisa fazer a limpeza. Nós estamos em Matinhos. Veja, por exemplo, como ficou a parte de cima desse posto de combustíveis. Só para vocês terem uma ideia, em vários pontos que nós estamos passando por aqui, eu e o Otoniel Silva, a gente encontra prejuízos pelo caminho. Passamos amanhã também em Guaratuba. Guaratuba foi bastante atingida. Por volta do meio-dia ontem, os ventos chegaram a 97 km por hora. Você imagine o susto que passou vários moradores. Pela manhã eu conversei com esses moradores. Por exemplo, uma senhora que mora em Guaratuba há 30 anos, Jason, que me disse que nunca tinha visto nada igual, que ficou com muito medo, só restou fechar a casa. Em Matinhos, aqui também foi uma situação muito complicada. E, inclusive, ontem já uma equipe de reportagem da RIC TV esteve aqui logo após esse ciclone para ver de perto como foi a situação para esses moradores. Vamos ver na reportagem. Era por volta das 11 horas da manhã quando essa tromba d'água foi vista na orla de Matinhos. Meu bom Jesus do céu, o que é aquilo lá, Jé? Um ciclone extratropical causou tempestades por todo o litoral paranaense e por onde passou, deixou estragos. Os ventos, que alcançaram 97 km por hora, destelharam casas e derrubaram fios de luz. As ruas do centro de Matinhos ficaram alagadas. A área de engorda da praia também foi atingida. A maré alta tomou conta da faixa de areia aumentada. Olhem a barreira de areia sendo levada. Ó, olha só. O medo tomou conta da população. Foi muito forte os barulhos dos ventos. Muito forte. E o medo? Teve bastante. A gente tentou abrir um restaurante, mas não teve condições, porque as janelas tiveram que fechada por causa dos fortes ventos, né? A gente tivemos medo de alagamento ali, mas foi só na frente, não entrou água no nosso restaurante, onde eu trabalho, né? Medo, bastante medo. Várias pessoas fechando o estabelecimento, né? E acabou tendo bastante prejuízo, né? De telhados, o outdoor, vários investimentos nas lojas e acabou dando bastante transtornos, né? Segundo a Defesa Civil, 268 pessoas foram afetadas e 38 famílias ficaram desabrigadas. As aulas foram suspensas, as unidades de saúde fechadas e o ferryboat suspendeu as atividades. As autoridades sabiam que o temporal viria, mas ninguém imaginava o tamanho do estrago. A gente estava preparado, tinha uma equipe de plantão já, mas foi muito forte, né? O vento, a chuva, caiu muitas árvores também, né? Muitas casas destelhadas. Então a gente está com toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil, de prontidão atendendo as famílias, aí, as pessoas que foram prejudicadas. O mesmo aconteceu em Guaratuba, onde a arquibancada de um ginásio de esportes despencou. Uma casa de shows teve o telhado arrancado e um restaurante teve os vidros quebrados. Com o vento forte, uma caixa d'água voou e ficou pendurada na fiação elétrica da rua. Houve ainda desmoronamento à beira de uma estrada. Já em Paranaguá, o muro de uma empresa de ônibus caiu.
Carros que estavam na calçada foram atingidos. Segundo as autoridades, não há previsão de novas tempestades, mas os moradores seguem em estado de alerta. E assim deve ser, né? Deixa eu voltar a falar aqui com a Thaís ao vivo. Ô, Thaís, a Thaís também preparou uma reportagem, a gente vai ver daqui a pouco, né? Falando como é que amanheceu o dia no nosso litoral. Thaís Travessoli, mas as aulas continuam suspensas hoje, Thaís? Ô, Jason, continuam sim suspensas hoje o dia todo, deve retomar só amanhã. Isso se algumas escolas tiverem condições, é claro. Por exemplo, em Guaratuba, pela manhã eu conversei com a secretária de Educação, que já me adiantou que escolas da área rural, por exemplo, eles precisam ver se será possível voltar, porque o deslocamento depende do ônibus passar pelas estradas rurais e como árvores caíram, isso pode prejudicar a volta dessas escolas. Então, não é uma certeza, mas na maior parte das escolas isso deve acontecer sim. O que nós notamos durante a manhã? Que as escolas estão passando por limpeza, o pessoal da manutenção, arrumando, por exemplo, a parte da porta, alguns estragos que aconteceram, principalmente de telhas, né? Os telhados das escolas ficaram bastante danificados, Jason. Nós passamos muito tempo durante a manhã em Guaratuba e me chamou muito a atenção, Jason, principalmente os comércios. Claro que tem casas também que ficaram danificadas, principalmente a parte do telhado, mas comércios, é assustador o que nós vimos pela manhã. Inclusive hoje na reportagem, você vai ver aqui no BG uma entrevista que eu fiz com um senhor que é dono de um restaurante que fica numa avenida bem movimentada de Guaratuba. Gente, ele tem esse restaurante há 4 anos, Jason, e esse restaurante ficou irreconhecível. Parte da frente desse restaurante, da fachada, é uma parede, ela desabou. Ele e as funcionárias simplesmente tentaram se esconder dentro desse estabelecimento para se proteger. Ele até se emocionou durante essa entrevista. Você vai ver ainda hoje aqui no Balanço Geral desse comerciante, a situação dele em Guaratuba, claro, de outros comerciantes também. E claro, Jason, nós vamos falar da situação das obras da engorda em Matinhos. Como é que fica agora, né? Que inclusive uma das imagens que nós recebemos dessa moradora, ela comenta daquele buraco enorme ali em Matinhos, que já era um trabalho bastante adiantado. Como é que fica agora? Inclusive, o secretário de Desenvolvimento e Turismo vai dar uma coletiva ainda hoje. Nós vamos trazer ao vivo aqui no Balanço Geral essa previsão de como ficam as obras, Jason. Daqui a pouco também nós vamos trazer informações para você de como ajudar as pessoas, né, que tiveram prejuízos aí no nosso litoral. Olha só essa imagem, olha só, doutora Márcia do Céu. Thaís Travessoli, a gente volta a falar com ela daqui a pouco, mas eu queria chamar a sua atenção, doutora Márcia, você que está me vendo aqui no BG, olha como é que estavam ali, como é que estava o antes, né? As obras sendo realizadas e depois, como é que ficou, doutora Márcia? É impressionante o antes e depois da passagem deste ciclone extratropical pelo nosso litoral. Gente, que susto danado, viu? Agora a curiosidade que fica para todos nós é a seguinte, né? Será que isso prejudicou muito as obras? Afinal de contas, mais de um mês, quase, acho que 2 meses praticamente já de obra, quase, né? E aí, será que isso vai trazer muito prejuízo? Né? Porque já tinha sido feito, aliás, muita gente comentando que a obra estava indo muito bem, estava sendo feita dentro do prazo, até mais do que isso, né? E a expectativa é muito grande em relação a essas obras no nosso litoral, a expectativa dos comerciantes, né? Das pessoas que moram no litoral paranaense, das pessoas que trabalham na temporada, é de que a praia já esteja em condições de atender, né, os turistas, os veranistas no próximo verão. Então, e tudo isso pode ser que sejam essas obras, né? Pode ser que depois desse problema todo climático, talvez tenha aí algum atraso. Vamos torcer para que não, mas daqui a pouco a gente vai saber. Obrigado, Thaís. Moradores de um prédio no Água Verde precisaram sair correndo do edifício depois que um apartamento pegou fogo. A fumaça se alastrou.